ser vaso, ser boca de Deus aqui nesse altar, amém? Deus venha gastar ele, usar ele, blindar ele com poder e graça, livrar de... Glória a Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede. De estar aqui nessa tribuna. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao Bispo Antônio, à Pastora Andréia, os demais irmãos que colaboram com este ministério. Eu quero agradecer também meu amigo, o pastor William Narciso. Muito obrigado. Minha mãezinha, minha maninha ali, e também minha esposa, pastor Jefferson, a Jéssica, e também agradecer também a Jussara, que nos acompanha pela primeira vez, a Bruna, e também a Thalita, e os demais irmãos que aqui estão, o Sr. Geraldo, e os demais irmãos que estão aqui também. A Júnia, eu falei o quê? A Bruna, vamos trocar, viu? Tem que ter uma volta aí. Eu quero também agradecer a você que me acompanha pela internet. A você que sempre está valorizando o meu canal. E eu creio que essa palavra que vai ser traga aqui hoje, ela vai falar com os presentes que aqui estão. E vai falar também com você. Você que me acompanha no canal, eu quero pedir a você que você assista, curte, comente e compartilhe o meu canal para ajudar esse ministério, a família Batista. Amém? Também eu quero ressaltar alguma coisa que nós temos em comum aqui nesta igreja. Primeiro, que vamos morar nos céus. Amém. O segundo, que nós cuidamos de alguém. Nós gostamos de cuidar de pessoas. E o nosso ministério, ele está em franco crescimento. Eu louvo a Deus porque eu estava observando a escola bíblica dominical, que começou com exatamente 4 pessoas. E a nossa escola já ultrapassa a casa dos 20 alunos. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Diz que o saber não ocupa espaço. O círculo de oração, por exemplo, nós estávamos ali orando, de repente chegou um casal, e nós convidamos esse casal para entrar, e ele disse, eu estava esperando para assistir esse culto com vocês. Deus usou minha esposa para fazer o apelo, e este jovem aceitou Jesus chorando. A esposa dele também aceitou Jesus chorando. Aí ele estava reclamando que estava desempregado. Hoje, Deus me usou e usou meu primo, que é gerente numa grande empresa aqui em Belo Horizonte. Não posso falar nome, porque eu vou estar fazendo merchandising para eles, e eles não me pagam nada. Então, já está fechado. Começa já sexta-feira. Amém? É porque se eu falar o nome da organização aqui na internet, vai divulgar o nome da empresa. Eu não vou fazer isso, né? Mas o nome da Igreja Batista de Missões podem divulgar. Gente, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Mas o nosso tópico central vai ser o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Quem quiser ir para Gênesis, pode ficar em Gênesis lá, aquelas pessoas que leu, mas nós vamos centralizar a nossa mensagem no livro de Gênesis, no livro de João. Eu quero falar um pouco de João. O que é João? Pode ficar sentado, irmãos, ainda não vamos ficar em pé, não. Amém? Porque, na verdade, irmãos, a gente fica de pé, mas quando nós vamos olhar a conotação bíblica, como é que Jesus ensinava? As pessoas estavam sentadas. Jesus reunia com todas as pessoas, elas ficavam sentadas. E ninguém desonrava ele, porque estava ali ouvindo. Quando ele fala com a mulher samaritana, ele diz, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então ficar de pé, ou sentado, ou deitado, sentando com sinceridade do coração, está valendo. Amém? Amém. Coisa boa, né? Vamos então, você que está no livro de Gênesis, fica aí. Nós vamos conversar sobre a fé de Deus. A força da palavra haja. Vamos descobrir isso. No princípio era o Verbo. O Verbo
estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificassem da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas veio para testificar da luz. Glória a Deus. Vamos pular para o versículo 12. Aqui. Veio para os que eram seus. Veio para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Agora nós lemos o versículo 3. Seguimos aqui, ó. Eles não o receberam. Mas o versículo 12 fala assim: mas a todos quanto o receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantos filhos de Deus está aqui nessa noite? Por que você pode falar para mim, eu sou filho, eu sou filha de Deus? Porque você recebeu o enviado de Deus. A palavra verbo está no grego, ela significa logos, fala. Não existia nada. Muitas pessoas têm dificuldade de entender que as trevas já existiam. Porque quando entraram em choque, entraram em conflito, o diabo e Deus, e que ele havia tomado 3 partes. Se você pega um bolo, quem é confeiteira aqui? Tem uma pastora que fez um bolo de aniversário, não foi? Quem é ela? Cadê essa pastora? Escondeu? Quando nós pegamos um bolo, dividimos ele em 4, eu tiro 3 partes. Quantas partes fica? Vocês podem me ajudar, igreja? Um bolo. Eu corto ele em 4 partes. Eu tirei 3 partes. Quantas partes ficou? Uma. Foi exatamente o que aconteceu. O diabo, ele era primeiro-ministro. Qual é a força do primeiro-ministro? A força de governo. Veja aquele primeiro-ministro de Israel. Ele tem força de governo. Todas as decisões partem dele. É verdade ou não é? É verdade. Então, quem o diabo era? Primeiro-ministro. Estava a palavra conversando com a palavra. Que confusão, hein, gente? No início, o que Jesus era? Só palavra. Aleluia, Deus, louvado seja. E ele estava com Deus. Agora, o que nós vamos entender? Que aqui nós vamos encontrar Deus se materializando para entender nós, para compreender a nossa dor, para nos dar entendimento assim, olha, se eu venci, vocês também vencerão. Glória Então a nós Deus. vamos agora seguir a palavra de Deus. Então aqui, ó, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Gente, quer dizer que o Pai e o Filho sempre juntinhos. Vamos descobrir isso? O que será que poderia ler para mim no livro de Gênesis? Capítulo 1, o versículo 26. Será que alguém pode colaborar comigo e ler comigo? Glória a Deus. Também disse Deus, façamos os homens, nossa imagem e ponga a nossa semelhança. E tenha eles domínio É só o versículo 26. tomar sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos. É só o versículo 26, amado. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. Amém? A semelhança. É só o versículo 26. Só isso. Façamos o homem. Gente, quem é que fala assim, olha? Façamos o? Por que tem o plural? Você fala isso é só Deus. Não é? É Gabriel, né?
nada do que foi feito se fez. Trabalharam unidos. Reino dividido não existe. É verdade. Não adianta. Jesus trabalhou unido. Lá no João, o próprio João, quando o Senhor vai orar por nós, quando ele está indo embora, mas ele tem a preocupação de zelar de nós. Ele tem a preocupação porque ele está indo. Mas ele olha e fala assim, eu estou deixando eles aqui, Pai. Eu estou indo para junto de ti, mas eles estão ficando. Assim como eu sou um contigo, que ele seja um comigo, e nós seremos um só. Deus, Jesus e eu e você. Amém? A preocupação que Jesus teve. Agora, quando nós pegamos João, no João 14, ele vê que os discípulos começam a ficar tristes. O seu grande líder está falando embora. O grande líder está falando o tempo todo, eu terei que ir. Porque se eu não for, o Consolador não Glória virá. a Deus. Mas quando eu for, o Consolador virá. E quando ele chegar, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa. Maravilha a Deus. Quem é esse Consolador? Dentro da palavra grega é o Paracletos, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver então, Deus agora, nós vamos ver então Jesus falando aqui, ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem pode ler para mim Gênesis capítulo 1, versículo 3? Vamos ver então Deus trazendo a vida e dizendo, esta vida é a luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Pode ler até o final. Esse é o Versículo, pode ler. Agora o 4 também. Pode. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Segue mais um pouquinho. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Ótimo. Bem, Gente, que dia que é hoje? Ô pastor, hoje é quinta-feira. Começou agora às 6 horas da tarde. Ali, ó. O dia começa sempre à tarde, ó. Houve tarde e manhã. Só repetir a leitura. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Então, você acha que começou? Começou agora às 6 horas da tarde. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E por que nós cristãos, irmãos, lemos tanto a palavra de Deus e ensinamos errado, e pregamos errado, e falamos errado, e convivemos com ela erradamente? Falta de atenção. Simplesmente falta de atenção. O Senhor acabou de dizer, e houve luz. E o que Deus falou? E viu Deus que a luz era boa. Aí o primeiro feito de Deus. Quem era essa luz que Deus estava fazendo ali? Era o próprio Jesus. Aqui, ó. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. glória a Deus. Entenda que cada coisa que Deus faz tem conjuntura com o Antigo Testamento. Não existe esse papo, irmão, das pessoas hoje querer desfazer do Antigo Testamento e querer firmar só no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é filho do Pai. O Pai chama-se Abé, conhecido como Deus, Jeová, mas o nome verdadeiro dele é Iago. E o nome de Jesus verdadeiro, que o nome não se tem conotação, o nome verdadeiro de Deus, do Senhor Jesus, é Yeshua HaMashiach. Glória Está a lá. Deus. O nome não transmite. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, por que foi tirado então o nome do Senhor? Deus é o governo. O Senhor é um Deus. Eu sou um Deus, você também é um Deus. Você está dirigindo o seu carro, você vai assim, eu vou para a direita, seu carro vai para a direita, eu vou para a esquerda, você está comandando. Então, o que significa a palavra Deus? Deus significa governo. Então, por que o Senhor tira
mandamentos. Tira lá dos mandamentos. Porque tudo que a pessoa ia fazer, fazia certo. Falava, Deus, que maravilha. Falava o nome dele. Fazia errado. Aí Deus falou, eu vou tirar meu nome. Toda vez que você pronuncia o meu nome em vão, você comete pecado. Não pronuncia o nome do Senhor em vão. É Deus. Amém? Glória a Deus. Daí a razão de poucas pessoas saberem o verdadeiro nome do Criador. E agora nós vamos seguir a leitura da palavra de Deus. Então, o que João veio fazer? João veio dar testemunho da luz. Ele veio trazer a luz que um dia tinha virado trevas. Agora, vamos ver a fé de Deus. Tem muitas pessoas que ele não consegue nada e não vai conseguir mesmo, porque tudo que ele fala é negativo. Ele só consegue falar de coisas negativas. Ele não consegue ter fé. Você tem que ter fé. Qual é? Quando o mundo existia, o que existia? O Espírito pairava sobre a face das águas. E era grande trevas. Grande as trevas. Quem eram as trevas? As trevas eram o adversário das nossas almas. Ele já estava aqui. Verdade, Deus. É Deus. É só você examinar a Bíblia. Você sabe por que eu estou provocando isso? Eu estou provocando você a examinar a Bíblia. Eu estou provocando você a examinar, a você não conformar com tudo que você ouve em cima de altar, com tudo que você ouve. É por isso mesmo que nós estamos numa igreja decadente, uma igreja fraca, uma igreja que você não vê cura, uma igreja que você não vê nada, porque a Bíblia está adulterada, está sendo pregada de forma adulterada, ensinada de forma totalmente errada. Mas quando nós ensinamos ela dentro daquilo que nós aprendemos aqui dentro da palavra, você tem o mesmo poder, porque Jesus falou, vocês terão mais poder, até mais do que eu vos darei poder. É verdade, Deus. Mas você está ensinando tudo errado. Você está fazendo tudo errado. A Escritura está te falando uma coisa, você está falando outra. Quando eu perguntei aqui que dia é hoje, hoje é quarta-feira. Não, quarta já foi. Ela começou ontem à tarde e já foi. Hoje já é quinta-feira. Já começou. Você descobriu isso agora, não foi? Ou não descobriu? Ou vai dizer que você já sabia? Irmãos, para a honra e glória de Jesus, eu dei aula em uma das escolas muito conhecidas aqui em Belo Horizonte, Permanente Ciano. Trabalhei lá por 5 anos. Trabalhei. Dei aula também na ETEC. Um ano e pouco. Acho que 1 ou 2 anos só. Mas em São Paulo, eu dei aula na ETAD, Escola de Ensino Teológico da Assembleia de Deus. Eu sempre chamei a atenção àqueles futuros pastores que conduzisse a igreja de maneira correta, de maneira certa, ensinasse certo, não adulterasse essa palavra. Agora nós vamos ver aonde Deus começa a fazer as coisas. Deus disse, haja. E cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Agora, segue o pastor Antônio, o bispo Antônio, o segundo feito de Jesus, de Deus aí. O segundo feito, você já leu o primeiro. Vamos acompanhar o segundo? Eu vou ficar só em 2 feitos de Deus. Houve um homem enviado de Deus. Não, o senhor está? O senhor está em João. Eu pedi Gênesis. Lá em Gênesis. Aonde o senhor está? E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo do céu, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi tarde, e amanhã no dia seguinte. Tu começa descendo da tarde? Amanhã. Qual foi o segundo feito de Deus? A separação. Ele separou. Vamos separar as coisas. Então, Deus usou a palavra haja. Passa a acontecer. Determina as coisas para você. Glória a Deus. Porque o próprio Deus ensina
que ele usou a fé. Não existia nada, ele passou a existir. Não existiam céus. O que ele disse, a expansão, ele chamou céus. E quando nós seguimos essa leitura, nós vamos ver Deus usar a palavra haja, aconteça. É verdade, Deus. Como vai acontecer na sua vida as coisas se você não usa a fé que Deus te deu? Se você tem ela, mas você não faz exercício dela. É verdade, Deus. Glória a Deus. Então faça determinar as coisas. Assim como Deus fez. Glória a Deus. Haja. Aleluia, glória a Deus. Qual a diferença? Quando o Senhor Jesus veio cá, pagou o preço. Quando nós falamos que o Senhor Jesus fala assim, lá em João 14, assim, eu vou para junto do Pai. Eu vou preparar lugar. Porque aonde eu estiver, vocês estarão também. Se o Senhor Jesus chegar aqui agora e falar comigo assim, Paulinho, eu estou indo para o inferno, você vai comigo? Vou agora, vamos embora. Agora. Não tenho dúvida. Ah, eu estou indo lá para o Japão, vou com o Senhor. Aonde Jesus me chamar para estar com Ele, eu estarei. Essa é a questão. Eu não quero saber aonde que Jesus está falando. Eu só quero dizer uma coisa. Eu quero estar o tempo todo com Jesus. Glória a Deus. Quando Moisés tira o povo do Egito. Você sabe, ou pastores que estão aqui, futuros pastores, futuros pregadores que estão aqui e estão me assistindo também. Você que vai ser um futuro pregador. Veja só como são as coisas. Quando Moisés vai tirar aquele povo estava sendo escravo. Aí Deus usa o profeta dele, o seu servo, Moisés, para tirar eles da escravidão. E eles saindo dali, eles vão. Aí começa a murmuração. Moisés, o que nós vamos comer, Moisés? Moisés, o que nós vamos beber, Moisés? Aí, tem uma coisa roncando aqui, gente. Então, olha só. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Ele se atormenta tanto Moisés, que Moisés pede ajuda a Deus. Lá em Êxodo 33. Moisés pede ajuda a Deus. Deus envia, então, um anjo. E Moisés, pastor André, era uma pessoa muito educada. Todo servo de Deus é educado. Servo de Deus que anda dando coisa nos outros, então já está falando o que ele é, né? Que dá coisa nos outros, o que é? Ou é burro, é mula, ou é bode. Porque cordeiro não. Cordeiro, por que Jesus é comparado a cordeiro? Porque o cordeiro, quando o seu Senhor pede a vida dele, ele vem e se entrega. Quando eles iam prender Jesus, você pode ir lá em João 18. Em João 18, o versículo 4, eles vão prender Jesus. Aí Jesus se apresenta. A quem vocês estão buscando? É verdade. A Jesus de Nazaré. Sou eu. Estou aqui. É Deus, só o Senhor. Aleluia, Jesus. Novamente, eles ficam assustados. Quando a polícia vai correr atrás de uma pessoa, corre, né? Você vê a polícia correndo, né? Sirene ligada, e a pessoa pulando cerca, pulando muro, correndo. Olha o que Jesus faz. Se entrega. Aleluia, glória a Deus. É verdade. A quem vocês estão procurando? Novamente eles falam, Jesus o Nazareno. Eu já disse que sou eu. Glória a Deus. E quando Jesus viu que eles não estavam conseguindo identificar ele, falou assim, deixa eles ir. O assunto é comigo. Deixa eles ir. Jesus sempre preocupou com você, meu irmão. Jesus sempre pegou o lado difícil da sua vida e sempre te ofereceu o melhor. É verdade. Obrigado, Glória a Deus. Deus. Ele pegou aquela crucificação no meu e no seu lugar. É, Jesus. Então, olha só. Quando o inimigo viu, Deus tinha feito as coisas, lá na sexta abertura de Deus, Deus faz um bonequinho, bonitinho, um bonequinho de barro, sobra na narina dele,
e dá a ele vida. E coloca nele o nome de Adão. É verdade ou não? Depois ele viu que Adão estava muito solitário. Né? Adão colocou o nome nos bichos, né? Na leoa, do leão. Vai ser leão. Aí passou o outro lá. Aí esse vai ser vaca. E esse vai ser gato. A Bíblia não conta de gato não, né? Eu amo tanto meu gatinho. Então nota só. Então nota só. Adão deu nome de tudo. Aí só Adão não encontrou uma companheira para ele. É verdade ou não é? Aí Deus então faz a primeira aplicação anestésica. Dá uma anestesia forte em Adão. Ele vai dormir. Deus vai lá, tira um pedaço da costela dele. Faz a mulher. Quando Adão acorda, está aquela bonitona, lindona perto dele lá. Coisa maravilhosa, né? Aí ele fala, ó, essa vai ser Eva. Porque é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aleluia, louvado seja. Aí Deus vem então, chama os dois e faz o primeiro casamento. Vai lá na Bíblia que tem lá o Deus fazendo o casamento. Esse papo das pessoas morar junto aí, falar que unido com pé, casado é mentira, viu? Isso é coisa do inimigo, não é Deus não. Não acredita nisso não. Foi lá, dá lá o primeiro casamento, o Senhor vai e celebra. E dá lá o que Deus ajuntou, não separa o homem. Os dois serão uma só? Glória a Deus. Então veja bem. O inimigo vendo que Adão estava muito feliz e Eva também. Ele tenta jogar areia na farofa lá. Ele chegou perto da Eva. Ele precisava de alguém. O inimigo já estava no mundo. Ele precisava de estragar os planos de Deus. Vocês estão entendendo a Bíblia? Amém. Ele precisava de estragar os planos de Deus. Porque eu vou revelar uma coisa para você que hoje está comigo, que você talvez nunca parou para pensar nisso. Mas eu paro o tempo todo. Ele falou assim, eu vou atacar a coisa mais importante para Deus. Eu vou ferir. Eu vou atacar o ser humano. A joia rara de Deus. A coisa mais importante que Deus ama é o ser humano. Então eu vou atacar. Mas como ele ia atacar? Ele tinha que atacar o lado mais fraco. Quando o homem quer conquistar uma namorada, ele conquista a namorada xingando ela? Não. Xinga. Ele dá flores. Eu lembro a época, quando eu era menor de idade, porque toda a vida eu fui, graças a Deus. Mas olha só. Esse cara estava querendo namorar a filha do pastor. O senhor não tem filha não, né? Aí, queria namorar a filha do pastor. Queria casar com ela. Aí ele falou assim comigo, ô cara, assim, Paulo, meu irmão, o que você acha que eu devo levar para aquela menina? Eu falei assim, é uma caixa de bombom, um buquê de flor. Aí já levou a caixinha de bombom, dentro, a flor, deu para ela uma flor, ela cheirou assim, nossa, que coisa maravilhosa, ai, trem lindo, ai, já ficou o coração namorado. Aí eu não sou consultor de casamento não, mas ele estava perguntando, era para mim. Eu dava aula na Permanente Seu na época. O que eu faço mais? Eu faço um almoço para ela. Aí eu convidou. Levava bala house, punha bala house na boca para não passar bedor, né? Tem pessoas que falam perto da gente, a gente não aguenta, né, irmão? Viu? Tem pessoas que falam perto da gente que a gente vai embora. Né? Aquele bafo. Aí para namorar, eu queria conquistar. Entendeu agora? Sim ou não? Entendeu? Aí o que Adão fez? O que o diabo fez? Chegou perto da Eva e falou assim, é verdade que Deus falou com vocês que vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A Eva falou assim, é verdade. Mas agora nós vamos descobrir aonde foi o erro. E a Eva disse, nela nós nem podemos tocar. E a Bíblia Sagrada nós não podemos nem aumentar e nem diminuir. E Eva fez o quê? Acrescentou. Aí o diabo entrou e falou assim, sabe por que Deus falou isso com vocês? Porque no dia em que você comer dela, vocês serão igual a Deus. Aí logo entrou o desejo de ser poderosa, de dominar, de determinar as coisas igual Deus havia determinado sobre a palavra haja. Ela logo pegou e comeu. Quando ela comeu,
ela percebeu que ela tinha desobedecido a Deus. Irmãos, o que vai levar a pessoa para o lado negativo da vida dele, quando nós passarmos desta para o melhor, não é o jeito de vestir, não é o jeito de andar, não é porque você tem casa bonita ou não. A maneira de você estar com Deus é obediência à palavra de Deus. É verdade. Glória a Deus. Essa é a única receita. E Eva havia desobedecido. Então o diabo conseguiu com seu peito atacar a coisa mais importante de Deus. Então dali o pecado entra. Agora, Adão e Eva começam a fugir de Deus. Pastor, você saiu do trecho, saiu não, gente? Eu estou falando sobre a palavra. Que nós não podemos acrescentar e não podemos diminuir. Nós não podemos ler uma coisa na palavra de Deus aqui e querer ensinar outra. Nós não podemos ler uma coisa na palavra de Deus e querer viver outra. Verdade. Qual é a receita que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, vamos ver a proposta. Tomai de mim o meu jugo que é suave e manso. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando o Senhor Jesus fala que nós podemos tudo, lá em João 15, 7, ele fala, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que vocês quiserem, vos será concedido. Tudo. Aí vem a palavra, haja novamente. Passa a existir. Passa a acontecer. Glória a Deus. Agora, por que começa agora Moisés a reclamar? Lá em Êxodo 33, Deus envia o anjo para socorrer Moisés. Estou voltando porque estava frisado aqui. E Moisés, como eu disse, ele é um homem educado. E ele vai e fala, Senhor, o anjo está muito bom. Está muito bom. Sob a tua ajuda, mas tem um detalhe. Não me faça arredar o pé deste lugar, se a tua presença não for comigo. É Deus. Glória a Deus. Em João 15, o Senhor Jesus fala para nós, sem mim nada podeis fazer. Quando a gente ora numa pessoa e há uma cura, o atributo não é seu não. O atributo é de Jesus. Glória a Quem está Deus. curando é o nome de Jesus. Glória É o nome de Yahvé que está ali funcionando sobre a vida. É o nome do Senhor Jesus. Aqui no Brasil se pronuncia o nome do Senhor Jesus, mas funciona. Não importa se está transliterado, mas funciona. Então, irmãos, é pela força da sua palavra. Agora, por que o pessoal, eles não entram na terra prometida? E dá muita dor de cabeça para Moisés. Só sabia murmurar. Moisés fazia de tudo para eles. Mas tudo que Moisés fazia, ainda não estava bom. Você quer que eu te fale para você? Que eu, como pastor, lá no nosso ministério, eu sei que eu não faço tudo que agrada a todos. Eu sei. Tem muitos lá que descem em minha ripa o tempo todo. Ah, o pastor Paulo está fazendo isso, está errado. O pastor Paulo é assim, o pastor Paulo é aquilo. Se nem o Senhor Jesus conseguiu agradar, Moisés não conseguiu agradar, porque lá pintou Coré, Datã e Abirã. E esses três caras foi um inferno na igreja naquele passado. Ao ponto da terra abrir e engolir eles. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Para você não estar andando e a terra abrir, ó. Você ser engolido. Mas o ministério segue. O ministério segue. Agora, Moisés ficou com raiva também, porque eles atacaram tanto Moisés, que Moisés, em vez de tocar na pedra com delicadeza, a pedra tinha a tipologia aqui, ó, do próprio Jesus. Era Jesus. A pedra tinha a tipologia de Jesus. Era em Jesus que estava lá. É verdade. E Moisés tinha que ser delicado para tocar. Moisés estava tão atormentando tanto o homem de Deus que ele toca com ira. E Deus não agrada.
Oh, Moisés, você feriu com raiva. Com raiva a coisa não funciona. Você não vai mais pisar na terra prometida. Prepara Josué. Prepara Josué. Tem muitos ministérios, pastores, que estão morrendo junto com os seus pastores. E os seus pastores são tão ciumentos que eles não cedem o altar deles para ninguém mais pregar. É só eles, só eles, só eles, só eles, só eles. É verdade, Deus. Aí quando morre o ministério junto. Mas o que Deus ensina ali a Moisés? Prepara o sucessor. Quem é o sucessor, pastor Paulo? Estou terminando. Josué. O que significa Josué? O próprio nome de Jesus. Jesus está lá no passado, na tipologia do nome de Josué. E Josué chega ali, Josué entra numa depressão, gente, mas uma depressão violenta, fica triste, ele perdeu o seu líder. Ele não sabe mais o que fazer. Ele sobe, vai chorar. Aí o Senhor chega lá em Josué capítulo 1, versículo 9, fala assim, não te mandei eu? Levanta! Levanta! Vai que eu vou ser contigo. Onde você estiver, eu estarei com você. Eu estarei com você em qualquer lugar que você colocar os pés. A sua palavra vai ser eu que vou estar dizendo. Você só vai Glória a Deus. meu canal. Senhor Jesus está dizendo para você nesta noite, levanta, vai, eu sou contigo. Oh, glória! Aleluia. Maravilha, Deus! Josué levanta. E quando Josué levanta, Josué começa a reconquista. O ministério da reconquista de tomar tudo aquilo que um dia era do povo de Deus. Aleluia. Olha só, um sucessor guerreiro. Um sucessor que não brincava em serviço. Lutou para conquistar. E quando ele coloca os pés na terra prometida. Vai lá, antes de colocar o pé na terra prometida, pinta também, divisão. Qual era o nome dessa divisão? Você sabe o nome dele? Eu vou dizer para vocês. Acã, um líder. O tempo todo colocando o povo de Deus contra Josué. Ah não, Josué está fazendo tudo errado. É eu que sou bom. Deus tinha que ter escolhido, era eu para ser o líder. Só que quando chega ali para atravessar aquela terra onde tem o rei, é o nome da terra, bebê? Não, essa não. É antes do povo. Jericó, obrigado. Está vendo como é que nós estamos? Jericó. Aí o Senhor Deus fala assim, olha, vocês vão, Josué. Vocês vão ganhar essa guerra. Mas não pega nenhum despojo de lá. Gente, quando Deus manda fazer as coisas, nós temos que cumprir, fazer. O que Deus falou? Não pega despojo. Aí Acã foi, chegou lá, descobriu, caiu lá dentro do palácio, viu tanto ouro, viu tanta coisa boa. Ai, eu vou levar, eu vou ficar rico, não quero nem saber desse negócio de fé, eu vou pegar logo o dinheiro, eu vou pumpa. E colocou. E abre uma cova no meio da casa dele e desce. E a mão de Deus, o que eu quero, pastor, eu vou pedir a senhora mais uns 5 minutinhos para finalizar essa mensagem. Porque eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Mas não é por isso que eu vou ter a meia-noite. Hein? Olha só. E a mão de Deus é retirada do povo de Deus. E o povo de Deus começa a sofrer. Ô irmãos, pastor Bispo Antônio, pastor Andréia, aquela outra pastora, se o Senhor, vocês que são pastores, se o Senhor mandar vocês fazer uma coisa, faça, irmão, não tenha medo. O que Deus falou? Tira o anátema do meio de vocês. Porque o povo estava gemendo, o povo estava sofrendo, a igreja não crescia, a igreja não evoluía. E então Josué sobe para o monte e vai orar. E Deus revela. Aí quando aperta a situação, Acã confessa, sou eu mesmo. Pegou Acã, a família de Acã e toda a tribo de Acã e apedrejaram. E separam fogo. E a paz reinou no meio de Deus, o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus não habita onde está o pecado, igreja.
Verdade. Lá no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, capítulo 59, versículo 2, fala assim: os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Então eu tampo os ouvidos para não ouvir e viro as costas. Porque se Deus olhar para você naquele momento que você está pecando, Ele te mata, porque Deus não contempla o pecado. Por que Jesus falou assim? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus tinha feito isso aqui para Jesus. Porque lá em Isaías 53 está escrito que os nossos pecados, Ele levou sobre si os nossos pecados. Então Deus não podia olhar para Ele naquele momento. É Deus. Será que você não entende, igreja? Será que você rasga a boca de tanto pedir a Deus e não entende que é o seu pecado que não está fazendo Deus te ouvir? Deus está com o ouvido tampado para você. Deus está parado para você, mas você insiste em manter em pecado. Você sabia que murmuração é pecado? Você ser falso com seu irmão é pecado? É só você ler a Bíblia. Verdade. Seja sincero. Eu sempre digo, me fere com a verdade, mas não me agrade com mentira. Não adianta chegar, ai, pastor Paulo, grande pastor Paulo. Eu não sou grande, primeiro, eu sou muito pequenininho mesmo. E outra coisa, lá na nossa igreja, eu nem fico. A senhora que já pregou lá, o senhor que já pregou lá, os pastores que estão aqui, vocês me veem muito em cima de altar? Vem? Estou sempre embaixo. Porque quem fica lá em cima é só ele, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É ele. Agora vem uma coisa que eu quero chamar a pastora Andréia, o pastor, para ficar aqui na frente. Quero falar uma coisa com vocês aqui. Vocês dois, fica aqui. Não é dizendo que... Pode subir aqui, porque nós vamos sair lá no YouTube. Vem cá. Vou mostrar para vocês. Está sendo gravado. Então vem cá, pastor. Vem cá. Vem logo. Isso, vem. Deixa eu falar uma coisa para vocês dois aqui. Sabe quando Neemias estava restaurando o templo? É o que vocês estão vendo. Está prestando atenção? Você está prestando atenção? Neemias estava restaurando o... Não podia ficar nenhuma brecha. Podia ter brecha? Tinha que tapar todas as brechas. Será que você não entendeu que você tem que tampar todas as brechas? Tudo que é brecha? Tudo que for brecha? Você acha que Deus está falando ou não? Então o que surgiu lá, meus pastores? Surgiu Tobias e Sanbalate para tentar também atrapalhar os planos de Deus na vida de Neemias. Cuidado com os Tobias e Sanbalate, porque esse ministério vai, mas desde que vocês não tenham medo de tampar as brechas, de corrigir, de tirar o anátema do meio da igreja, de ser sincero, ensinar o que está aqui, sem ter medo, aí você vai começar a ver coisas acontecendo, milagres acontecendo, porque o Senhor prometeu, Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Deus do mistério. Eu quero agradecer a você que me assistiu até aqui, quero agradecer aos pastores e quero também agradecer esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Muito Deus. obrigado, pastora. Eu estourei um minutinho, mas foi só uns minutinhos. Que Deus abençoe vocês, rico e Aleluia, abundantemente. Jesus. Em uma outra ocasião, nós estaremos de volta aqui. Queremos vocês unidos conosco. Boa noite a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos terminar? Ouviram a palavra? Amém.